Antes de começarmos, né, boa noite. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas está passando um filme na rede Cinemark e outras redes também, nos Passos do Mestre, que é uma visão espírita da vida de Jesus. E foi produzido, né, por André Marocco, que é da TV Mundo Maior, que é ligado à Fundação André Luiz. E esse filme é muito interessante, viu? Porque ele é um documentário, mas ele não é cansativo, muito bem feito, as imagens muito fidedignas, as explicações que os dois especialistas vão levando assim, no decorrer do documentário, muito elucidativas sobre a vida de Jesus da ótica espírita, né? Como a gente entende que seja, de acordo com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e eles também vão citando passagens que são comentadas, mas que já no Velho Testamento já se falavam, já se colocavam verdades, né, que hoje se entende com muito mais clareza com a doutrina espírita. Então, quem não assistiu é muito interessante, viu? Nos Passos do Mestre. Eu recomendo. Quem gosta de cinema, né, tá aí uma dica. Bom, gente, hoje nós vamos prosseguir com a coletânea de preces espíritas. O Valtinho já comentou, né, no preâmbulo da lição, mas assim, eu gostaria de voltar a alguns comentários, assim, algumas afirmativas, alguns alertas que são colocados aqui pelos mentores, que eu acho que vale a pena a gente revisar. Porque, primeiro ele diz aqui, Kardec, né, que os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta, né, de prece. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, os seus pensamentos não foram formulados. Então, aqui em absoluto, as preces que são sugeridas aqui, que nós vamos comentar aqui nas próximas semanas, começando hoje, não são fórmulas, hein? Aqui nós não podemos entender assim, aqui está uma coletânea que nós espíritas devemos seguir, em absoluto. É bom que a gente frise bem isso. É como ele disse, que é o roteiro, né? Ela serve de inspiração para nós fazermos as preces, porque nós vamos ver que existem aqui sugestões de preces para várias ocasiões. E também ele fala aqui que tem pessoas que têm uma dificuldade de formular seus pensamentos, de dar ordem aos seus pensamentos. Elas gostariam de expressar seus sentimentos, mas elas têm uma dificuldade. E elas se incomodam, porque aí parece que elas não fizeram uma prece correta. Então, também para ajudar essas pessoas. Então, isso é importante que a gente tenha em mente, tá? Não existem fórmulas de preces espíritas, ok? Outra coisa que eu assim coloquei, frisei aqui, o objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aquelas que nele creem, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Então, também é falacioso dizermos ou acreditarmos que essas preces
elas chegam a Deus com mais facilidade. Que Deus vai nos atender com muito mais rigor, né? De acordo com o que a gente formulou, porque elas estão corretas. Não existe esta hipótese. Então, o que ocorre? Porque aqui eu vou frisar mais uma vez, Deus aceita todas as preces, todas, desde que sinceras. Então é bom que a gente também deixe bem, né, firme esse conceito. Outra coisa que eu grifei aqui foi que o Espiritismo, ele reconhece como boas as preces de todos os cultos, tá? Quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, não censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque traz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, essa é outra preocupação que a gente tem que ter bem em mente. Nós devemos, de coração, respeitar as preces de todos os cultos. Nós devemos respeitar o templo de outras religiões. Muitas vezes nós somos convidados para participar de uma cerimônia, não é mesmo? De outras doutrinas, outras religiões, um casamento, batizados, enfim. E nós, quando adentramos este templo, temos que ter, acima de tudo, a sinceridade no nosso coração, né? O desejo do bem e garantir que nós também estaremos conectados com Deus Pai, aquele que não faz distinção entre seus filhos, certo? Então nós não podemos criticar a prece de ninguém. É claro que a prece ela é válida quando dita de coração, certo? E nós não temos então nenhum aval dado por Deus para julgar o tipo de prece, seja lá de qual religião for, tá bom? Mas por outro lado, segundo São Paulo, né, a prece deve ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Então isso somos nós conosco mesmos, certo? Então assim, a partir do momento que a gente sabe, tem consciência dessa verdade, de que a prece é feita de coração, ela tem que ser compreendida por nós, né? Então assim, nós temos que pensar as palavras, dirigir as palavras do nosso sentimento. Como que eu vou expressar meu sentimento com palavras que eu desconheço? É antagônico, essas duas coisas não combinam. Então, quando nós expressamos o sentimento, nós pensamos em português, em inglês, sei lá, na língua que nos fala, né, de dentro mesmo, fala para nós, né? Nós conseguimos refletir ali nossos sentimentos. Então ela deve ser inteligível a quem ora. E não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fosse em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. Também é outra questão,
Então não adianta ter assim, um palavrório assim, né? Uma prece extensa, cheia de palavras, né? E que não tem respaldo nos nossos sentimentos, né? Não é pela multiplicidade de palavras também que a prece ela vai ser sincera e funcionar. O que eu falo funcionar é chegar aonde nós gostaríamos que ela chegasse, né? Chegasse a Deus e que Deus nos atendesse. De que maneira? Nós vimos em outros capítulos. Ele nos atende por meio dos espíritos, espíritos superiores, os espíritos protetores, certo? Os espíritos missionários. Então, fazem chegar até nós tudo que nós precisamos no momento em que nós oramos. Então, eu gostaria de frisar isso, e hoje nós vamos começar aqui com as preces, e ele começa aqui o Evangelho exatamente pela oração dominical, né? A oração dominical que foi dita por Jesus, né? No Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, Jesus ensina-nos a prece dominical, que é o pão nosso, né? E os espíritos recomendaram colocar à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces. É a que colocam em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus, seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que lhes fixa, de sublimidade na sua simplicidade, com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Então, os espíritos, por que eles escolheram o Pai Nosso para inaugurar aqui esse novo, essa coletânea, né? Ela encabeça a coletânea de preces que virão. Porque ela é uma prece que foi dita pelo próprio Jesus, para começar. E ela é completa. Ela sintetiza todo o ensinamento de Jesus. Todo o ensinamento está concentrado naquelas breves palavras. E ela é tida como a prece das preces, porque por concentrar todo o amor, né, que Jesus nos ensinou, nela se espelham as demais preces, tá? Mas, entretanto, o que ocorre aqui? Então, vamos ver por que os espíritos resolveram, então, comentar esta prece, né? Detalhando cada trecho desta prece. Em razão, né, porque aí eles vão explicar, em razão da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras, das quais ela se compõe, a prece, escapa à maioria. Por isso é dita, geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações, cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações de magia.
né? Então, assim, a prece adotada, né, no bojo do cristianismo, nas suas mais variadas facetas, né, doutrinas cristãs, essa prece, ela acabou sendo assim recomendada, né, que se fizesse por um tempo e que ela fosse repetida determinados números, e esses números sempre cabalísticos, já inspirados naquela superstição, né, antiga dos números cabalísticos, e ela então era repetida ou de 3, ou 7, ou 9 vezes a prece, para que ela tivesse eficácia, tá? Para completar o vago que a concisão desta prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida. Então, essa é uma sugestão dos espíritos aqui, que vieram em nosso auxílio, interpretando cada proposição, né, cada trecho da prece dominical, e clareando para nós, né, todo o sentido profundo ali de cada pedacinho da prece. Então, os espíritos, nesta lição, eles vão trazendo para nós a explicação e a profundidade de cada um desses trechos. Vamos lá. Começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, eles vão comentar esse trecho, né? Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Isso me faz lembrar, quando a gente trabalha com as crianças, né, na evangelização infantil, né? Você pensou? Aí tem um momento no ano em que nós nos dedicamos, né, Valdir, a fazer o mesmo com as crianças. É claro que usando historinhas para cada trecho, para que elas entendam que cada pedacinho nessa prece significa, né? Porque orar, elas oram no Evangelho, mas a criançada, né, olha, né, Pai nosso, está no céu, né? E a gente faz... Seja o nosso nome. Assim, troca, porque, imagine, para a gente já é difícil, imagine elas entenderem a terceira pessoa do plural, a quarta, né, vosso, vossa. Então eles põem, santificado seja o nosso nome, e aí vai, né? E aí a gente tem que dar uma parada durante todas as turmas, de dar uma paradinha para explicar também. Então, vamos lá. Então, relacionado a essa primeira parte, né? Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam as faculdades humanas. Então, é o reconhecimento de que Deus está acima de todas as coisas, né? É o louvor aqui. Lembra que a gente já chegou a falar que a prece tem a parte do louvor? E exatamente aqui. Então é esse reconhecimento, é nos colocarmos no nosso lugar, entendeu? Não é o Pai Nosso que está, né? É o Pai Nosso que está, é esse reconhecimento. Bom, aí, o nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e no menor inseto, até os astros que se movimentam no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso,
Cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica. E ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Entendeu? Então é aquele momento em que nós reconhecemos, nos conectamos com Deus, que é o Pai Criador de tudo. Nós não somos absolutamente nada, né? Ele nos criou, nós somos as criaturas, né? E por mais complexos que nós somos, né? E por mais que nós nos consideremos, né, independentes, né, porque nós temos toda uma inteligência, o homem é capaz de ir à Lua, de investigar outros planetas, o homem tem a tecnologia, hoje a gente conversa e coloca tudo nas nuvens, né, como se diz na tecnologia. Nós não somos nada. Porque o poder de Deus é para ser louvado. Então nós nos colocamos, é aquele momento da prece em que nós nos entregamos a Deus, né? Então parte daí, estamos sendo sinceros. E o que também, quando a gente se coloca também à mercê desta força magnânima, o que ocorre dentro de nós? O que eu estou falando para o meu subconsciente? Ele me atenderá. Ele me atenderá. Porque ele não abandona ninguém. Ele é o amor puro. Ele é o transcendente. Ele está em tudo. No momento em que eu me preparo com esse pensamento, elevo, eu estou confiando que eu vou ser atendido na prece. Eu me coloco na posição daquele que vai receber, sim. Vejam a complexidade de diferença que é, né? Olha assim, a gente se prepara para receber. Eu não tenho desconfiança. Eu não estou orando por orar. Não estou me dirigindo por dirigir. Ah, porque eu aprendi desde pequena, nessa hora da minha aflição, eu tenho lá. Entendeu? Não é isso. Eu me entrego. E eu sei que vai dar tudo certo. Naquele momento em que eu me entrego, eu sei que eu vou receber. Venha o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entreajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma, mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que a violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão,
Então a incredulidade terá desaparecido e todos vos reconhecerão por soberano, Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, a apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Então, olha a reflexão desse: venha o vosso reino. Né? Aqui ainda não é o reino dele. Porque é essa conclusão, né, dessa parte. Porque nós temos utilizado o livre-arbítrio de maneira errada há milênios. Né? Nós herdamos o planeta, aqui estamos. E quando a gente fala o planeta, é o planeta dos encarnados e dos desencarnados. Né? É o nosso mundo encarnado e todos os mundos espirituais ao redor da Terra. Desde as trevas às várias camadas de umbrais. Porque são homens, são espíritos humanos que estão nessas camadas. E onde nessas camadas existem muito sofrimento ainda, muitos desafios a vencer. Entendeu? Então não somos nós os 7 bilhões aqui da Terra só. Esse número triplica. Né? Então, almas, né? Filhos de Deus. E nós ainda não conseguimos fixar o reino de Deus aqui. Porque enquanto a gente tiver o egoísmo, não cuidar, o forte não cuidar do fraco, né? O inteligente usar a sua inteligência para o bem comum, enquanto os recursos materiais não estiverem, né? Ainda estiver nessa desigualdade de distribuição, né? Por ganância de uns, por injustiças, nós ainda estaremos muito longe. Mas a prece é exatamente: Senhor, apressai esse advento, por favor. Dê luz aos homens, para que eles se conduzam no caminho da verdade. Então, venha a nós ao vosso reino, a gente pode sintetizar desta maneira, né? Que não nos falte a luz do alto, que não nos falte a inspiração, né? Pelos nossos mentores, os nossos anjos guardiões, os ministros de Jesus. Tenham piedade de nós, que nós possamos nos abrir para receber esta luz, né? E fazer a nossa parte, construir o nosso pedacinho. É isso, para que o reino de Deus se instale definitivamente aqui no orbe terrestre. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura em relação ao seu Criador? Fazei a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode, então fará a vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Então aqui, o que quer dizer isso? Né? Seja feita a vossa... É um ato aqui da prece de submissão a Deus, de reconhecimento, de reconhecimento que só caminhando de acordo com as suas leis é que nós estaremos de fato atendendo à vontade de Deus, né? Seja feita a vossa vontade. E essa parte está atrelada à anterior, porque na medida em que nós formos aqui
cumpridores da vontade de Deus, ou seja, praticarmos todo o amor, o reconhecimento, tudo que a gente já sabe que tem que fazer, nós estaremos cumprindo a sua vontade e contribuindo para que o reino dele se instale definitivamente nos nossos corações. Então, gente, o tempo todo essa prece ela é profunda nesse sentido, porque é essa conversa com Deus, né? Da criatura para com o Criador, né? E aqui ele fala, dai-nos o pão de cada dia. É um pouco mais comprida essa. Vou começar e aí a gente continua. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem deve a sua própria atividade e os recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Vós dissestes, tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Aqui também é interessante, né? A gente fala assim, ó, dai-nos o pão de cada dia, né? Então, tudo bem, dai-nos o pão de cada dia, mas se a gente ficar ali de plantão sem fazer nada, o pão não vai chegar à nossa mesa, né? Certo? Então, o que ele quer dizer aqui, quando a gente pede isso, na verdade a gente está pedindo para que nós possamos ter a condição de perceber a importância da lei do trabalho na nossa vida, né? Então, assim, não adianta a gente apregoar a ociosidade, né? A ociosidade, ela é perniciosa, né? Por que perniciosa? Eu posso aposentar, ficar lá ocioso. É o meu livre-arbítrio. Dá para comer, a mesa vai estar lá com a minha comida. Certo? E aí o espírito, como é que vai estar? Então, quando a gente pede pão nosso cada dia, não é só a nossa alimentação, e sim também a alimentação do espírito. O que nós temos mudado? Nós não podemos relacionar a velhice nem a aposentadoria à inércia do espírito, né? Essa é uma reflexão que cabe aqui também. Então, quando nós buscamos nessa prece, pedimos que Ele dê o nosso pão, claro, Senhor, não nos deixe, né, faltar um trabalho digno, que a gente possa realmente sempre obter os recursos necessários para a nossa alimentação, moradia, para a nossa manutenção, certo? Mas nós não podemos nos esquecer também de pedir um pão espiritual, né? E que a gente consiga ter boca, né, para comer esse pão espiritual. Eu digo assim, porque às vezes o pão espiritual está ali. Um amigo nos empresta um bom livro, né? Somos chamados a participar de alguma agremiação religiosa para estudar um pouco as leis de Deus, né? Somos chamados, às vezes, para contribuir com o nosso trabalho voluntário, com a nossa intenção, com a nossa atenção. Somos chamados, às vezes, até por um amigo que está passando por um momento difícil e nós, às vezes, nos esquivamos, né? E o alimento espiritual, ele nos chega por meio de atividades. É sempre por meio de uma atividade. É sempre por meio de um trabalho, de uma função. Isso a gente pode ter certeza. Então, quando nós pedimos o pão nosso cada dia, é que Deus sempre nos dê a oportunidade de estar em atividade, de estarmos produzindo, de estarmos fazendo a diferença na nossa vida e na vida do outro, entendeu? Porque todos nós temos essa coisa. Não podemos passar pela vida só dar-nos o pão, entendeu?
só assim, nós temos, na medida em que a gente se abre e doa, nós estamos recebendo pão espiritual. Então nós vamos ter que parar aqui, Valtinho, por favor, vai ter que recomeçar aqui o pão, dai-nos o pão de cada dia, tá bom? No quarto parágrafo. Gente, muito obrigada, viu?